CNH Social é adiada para depois da eleição. O governo do Amazonas adiou para o final do ano a divulgação da lista dos selecionados que buscam o benefício de conseguir a carteira de motorista gratuitamente, chamado Projeto CNH Social. Esta é a terceira vez que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas adia a divulgação dos contemplados. O Detran só vai divulgar a lista após outubro, por causa da legislação eleitoral. De acordo com a Lei Federal número 9.504/97, programas sociais só podem ser lançados 180 dias antes do pleito. Quase 300 mil pessoas se candidataram ao benefício da CNH gratuita logo que souberam da novidade. No mês passado, a Rede Diário de Comunicação questionou sobre a demora na divulgação dos contemplados no projeto. E o governo do Amazonas informou que das 270 mil inscrições a serem analisadas, a maior dificuldade está sendo excluir pessoas com cadastro único falso. O governo do estado do Amazonas vai conceder o benefício apenas para 10 mil pessoas na primeira etapa. Agora, todos vão ter de esperar até o fim do ano. Eles fazem lá a ficha e tem que recorrer aos... Olá, seja muito bem-vindo ao programa Voz do Povo. Estamos ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, pelo portal D24M e também o Facebook. Meus amigos, o tema do programa de hoje é o desemprego e o mercado de trabalho. O que fazer diante de um quadro de muita instabilidade em termos de postos de trabalho? A pergunta é: como conseguimos a motivação e a qualidade profissional necessárias para sobrevivermos nesse período? Como planejar a nossa carreira em tempos de crise? Quais os caminhos diante de uma situação de desemprego iminente? Meus amigos, em nossos estúdios recebemos a Amanda Rodrigues, que é gerente de intermediação de mão de obra do Cine Manaus, o Jander Cavalcante, que é coordenador de estágio do IEL, e a psicóloga Anibele Cruz. Hoje também é dia de ajudar quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho por meio do quadro Oportunidades. E toda segunda-feira você já sabe, né? O quadro Direitos e Deveres de hoje, nós iremos falar sobre causas trabalhistas com o advogado Willy Souza. Então, fique ligado, o programa Voz do Povo começa agora. Os bancos irão oferecer aos clientes do cheque especial a opção de parcelamento da dívida com juros mais baixos a partir do mês de julho deste ano. A decisão foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos. Cada banco vai definir a taxa de juros dessa nova modalidade. De acordo com a entidade, os consumidores que utilizam mais de 15% do limite de cheque especial durante 30 dias consecutivos irão receber a oferta de parcelamento. Eu sou Valesca Martins, TV Diário, Record News Manaus, direto da notícia. Veja agora as principais manchetes do jornal Diário do Amazonas, desta segunda-feira, 16 de abril de 2018. No Amazonas, 39,5 mil ainda podem sacar 28 milhões de reais. Vacina atinge 65 mil crianças no dia D. Idosa e mais 3 homens são alvos de tiros no Morro da Liberdade. Suzan dispensa 461 servidores para convocar
concursados. O Vasco estreia no Brasileirão com vitória. Vamos saber mais detalhes dessas notícias. O dia D, 65 mil se vacinam contra o sarampo. O número de crianças imunizadas representa 30,94% do total estimado de crianças nessa faixa etária, que é de 211.787 crianças. A campanha vai até esta sexta-feira, nas salas de vacinação da rede pública. No Amazonas, 39 mil pessoas ainda podem sacar 28 milhões de reais. Os trabalhadores com direito ao abono salarial do exercício 2017-2018 têm até hoje, até o dia 29 de junho, para sacar conforme o calendário. Já foram retirados 205,7 milhões de reais por mais de 280 mil pessoas. Durante partida de dominó, uma idosa e 3 homens são baleados. As vítimas estavam em frente da casa da idosa quando um homem passou atirando e os atingiu. A idosa foi atendida no SPA da Zona Sul e já recebeu alta. Com um gol de pênalti nos acréscimos, o Vasco vira sobre o Atlético Mineiro. E aí, gente, essas são as notícias do nosso jornal e agora, orgulhosamente, estamos aqui, deixa eu sentar aqui direitinho com vocês, agradecendo a todos os nossos convidados de hoje, porque o tema é maravilhoso, gente. Em nossos estúdios, então, vou apresentar para vocês a gerente de intermediação de mão de obra do Cine Manaus, a Amanda. Olá. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E o Jander, que é a pessoa do Cine, do IEL. Jander, qual é a tua função lá? Coordenador de estágio. O coordenador de estágio do IEL. E é claro que a gente precisa também, gente, de uma psicóloga, e a Anne Belli está presente em nossos estúdios. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar sobre o comportamento humano. Excelente, muito obrigado. Meus amigos, é o seguinte. Então, você já percebeu o tema do nosso programa. A nossa equipe esteve nas ruas para saber a opinião das pessoas nesse momento de uma recessão tão grande em todo o nosso país em relação à sobrevivência em tempos de crise e como se manter ativo no mercado de trabalho. Então, eu solicito que todo mundo confira. Agora, os nossos convidados, assistamos juntos aqui ao quadro O Povo Fala. Vamos assistir. Avenida Djalma Batista, o quadro O Povo Fala do programa A Voz do Povo, está justamente com uma temática muito atual, né? Que a gente vive, que a gente identifica na população. Você está feliz com a carreira que você buscou? Você tem certeza que você está fazendo os cursos corretos de acordo com aquilo que você quer? Como é que está a oferta desses cursos? Você sabe onde procurar? Bem, então, é para falar sobre isso que hoje nós temos especialistas aí nos estúdios e agora, nas ruas, a gente vai ouvir a opinião do cidadão. Eu vou falar um pouquinho da minha área, que é educação física. É uma área que é promissora, que saiu uma pesquisa esse ano, que é 2018. Porque ela envolve, querendo ou não é só estética, é saúde, né? Então, eu acho que todo cidadão deveria procurar isso, né, para praticar, e aí esse mercado vem agregando esses profissionais, que vem buscando orientar essas pessoas para que elas tenham uma longevidade melhor, uma qualidade de vida. O cidadão que está querendo entrar no mercado do trabalho, se adaptar, é a palavra de ordem? Se adaptar e se aprofundar, né? Tem que ter foco, porque o mercado está apertado, o mercado vem crescendo, e com isso ele vai afunilando. Os novos profissionais que têm chegado agora estão tendo dificuldade, mas vai ter espaço para todo mundo, sim. Edivaldo, hoje, se você pudesse colocar uma dica para os nossos governantes, seria o que em relação ao mercado de trabalho? Primeiro, capacitar os profissionais adequadamente, não só chegar e apresentar o trabalho em si, mas sim colaborar com eles, dando aqui a assistência em si, a capacitação que eu estou sugerindo para você, em cada modalidade, como futebol, como atletismo, como natação, ou em qualquer outro embasamento dos esportes em si, porque cada um tem seus méritos, os méritos em si, que eu digo, seu termo de curso. Eu sou professor de futebol, então me dá uma capacitação de futebol e dá um valor para ele mais adequado, entendeu? Não só o professor de educação física, como jornalista, como radialista, ou o que for, mas em todos os aspectos, de todas as profissões. No teu caso, o que te faz um profissional melhor? Primeiramente, o que eu quis na minha vida foi ser educador físico, e o que eu faço, eu amo. A oferta em relação a cursos profissionalizantes, como é que você vê? Qual é a tua análise?
A minha análise eu acho que está bem precária em algumas partes, né? É porque, digamos assim, acho que a parte de trabalho, às vezes tem pessoas que querem procurar emprego, mas quase ninguém dá oportunidade. Então muitos procuram fazer curso e quando realmente se especializam naquilo, quando é para estar na área de trabalho, ninguém dá a oportunidade que eles merecem realmente. Você está consciente que, de repente, muita gente não consegue emprego porque não vai para a qualificação correta? Pode até ser que sim, mas ao invés de a gente procurar arriscar aquilo que a gente procura realmente querer na vida, na verdade. No teu caso, como é que você está? Você está trabalhando, você está procurando? Eu faço faculdade de odontologia, eu estou quase para me formar. Aí desde eu pretendo seguir uma carreira bem produtiva, na verdade. E você tem expectativas de uma carreira positiva? Sim, eu tenho, com certeza, porque isso vai depender de mim. A cada dia que eu vou me esforçar, estudar e procurar me especializar naquilo que eu quero de verdade. Quem procura qualificação consegue encontrar? Com certeza, vai depender do querer da pessoa. Como é que está a vida para quem quer arrumar um emprego? Bem, a vida de quem quer arrumar um emprego, como você falou, não está fácil, mas tem sim. Se você correr atrás, com certeza em qualquer um lugar aí vai ter o espaço para qualquer um aí que almeja qualquer tipo de serviço, tanto na área do esporte, mas qualquer área aí que você esteja propício a fazer, entendeu? Se você tiver força de vontade, em tudo você consegue um emprego ou em qualquer colocação de qualquer meio esportivo ou galgar qualquer coisa aí no meio. A vontade de aprender faz toda a diferença? Sem dúvida nenhuma, a vontade de aprender faz toda a diferença. No caso, se você tem uma profissão, no caso de um triatleta como eu sou um triatleta, eu sei trabalhar na área do esporte, mas também se me colocar em qualquer coisa, para um serviço gerais, eu também desempenho em qualquer função. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bem, com essa palavra do nosso triatleta, o João, é que nós voltamos para os estúdios para ouvir justamente os especialistas. Bem que faria isso para o programa A Voz do Povo. Vou começar com a Amanda. Amanda, o que você viu aí, a voz do povo, em relação, as pessoas estão bem conscientes em relação à importância da capacitação? Na verdade, eu percebo que as pessoas hoje já entendem que a qualificação é um dos pré-requisitos, né, para as empresas hoje admitirem o candidato, né, e hoje os trabalhadores já têm mais ou menos uma noção que existem alguns lugares até de forma gratuita oferecendo essa qualificação e que eles precisam buscar por isso, né, que esse é um dos diferenciais na hora da admissão. Jander. Achei interessante a colocação dos entrevistados. A qualificação ela é diferencial, né? Certo? Na questão da inserção, tanto no mercado de trabalho quanto no de estágio. E eu vejo muitos jovens falando assim, vou correr atrás de emprego, vou correr atrás de estágio. Mas quando o jovem fala em correr, já está fadado ao fracasso, porque dentro do mercado de trabalho você tem que ter um planejamento. Não basta apenas você correr, você tem que se planejar. Esse planejamento ele tem que ser a longo prazo. Porque se você pegar, né, desde o ensino médio, você já tem oportunidade de ser se inserir no mercado de trabalho. Ensino médio, você pode ser um jovem aprendiz, você pode ser um estagiário, mas se você não tiver um planejamento da carreira, se você não sabe o que você quer, então a capacitação ela acaba sendo uma dificuldade, porque você, até o entrevistado falou, você tem que agregar capacitação no que você quer exercer no seu futuro profissional. Aí cabe deixar para essa moça falar justamente esse lado de sentimento, comportamento humano e Anibele. Então bate muito com o que aquele entrevistado falou, tipo, eu amo o que eu faço, faz toda a diferença? O que você sentiu do que você viu aí nas declarações das pessoas? Faz muita diferença amar o que se faz, porque aí se trabalha com mais prazer, com menos dificuldade. Porque se nós pensarmos na origem da própria palavra trabalho, vem de um sofrimento, remete a isso, mas trabalho não é só sofrimento. Trabalho também é prazer. Então, se conhecer nesse processo também é importante. Não só saber o que eu quero fazer, mas conhecer a mim, para que eu possa escolher melhor o lugar aonde eu vou trabalhar. Como fazer esse planejamento da minha carreira, conhecendo a mim mesmo nesse processo. É fundamental. Gente, eu preciso manifestar que eu estou muito feliz com a presença deles aqui conosco, gente. Então, porque o assunto, cada um é especialista nessa área para levar para você que está em casa justamente as dicas e onde não errar, mais comum. Amanda, você que é da intermediação do Cine Manaus, o que você tem nas mãos e o que você sente que as pessoas mais erram? Olha, eu acho que tem um dos pontos principais, que é um que os dois colegas mencionaram, que é o fato, às vezes, da pessoa não conseguir se direcionar, não ter esse planejamento, né, profissional, porque quando a gente tem esse planejamento, a gente consegue ter um propósito, então a gente trabalha planejado e com mais satisfação, né?
E então acaba havendo uma certa desorganização, desordenação. E eu acho que um dos pontos principais ainda é o comportamento. Apesar da experiência e da qualificação ser os pré-requisitos normais para qualquer vaga, a parte do comportamento, do diferencial que aquele candidato ele pode agregar, é hoje o que faz a diferença, né? Traduz a importância do teu departamento para os trabalhadores. Hoje o Cine Manaus, né, e a Centrade, a gente trabalha para fazer parcerias com as empresas, justamente para que elas possam oferecer vagas de emprego para os trabalhadores. E a gente trabalha com todos os tipos de empresa, né, para a gente conseguir atingir toda essa gama, todo o percentual de trabalhadores. Jander, no teu caso, lá no IEL, você percebe muita falta de informação? É o principal fator delimitante, ou seja, que as pessoas não alcançam o sucesso desejado? Bem, eu vou trazer alguns números que os números em si podem explicar alguns fatores. Então, no último IBGE, aqui no Brasil, nós temos mais ou menos 15 milhões de estudantes, desde ensino médio, técnico e superior. Desses 15 milhões, mais ou menos 1 milhão são estagiários. Ou seja, a gente vê que é um mercado que tem bastante campo de atuação. O que falta no começo do processo? É exatamente formação. Então, um dos papéis do IEL é levar essa informação para as instituições de ensino. Como nós fazemos isso? Através das palestras. Porque muito estudante, a grande maioria não sabe o que é um programa de estágio, não sabe o que é um programa Jovem Aprendiz, não sabe como é que ele consegue qualificação gratuita para concorrer a vagas de emprego, de estágio. Isso a partir de que idade, Jander? Bem, o programa de estágio é a partir dos 16 anos. Então, o aluno tem que estar estudando e não tem idade limite. Então, a partir dos 16 anos, como eu lhe falei, se ele soubesse essa informação desde o ensino médio, então desde o ensino médio ele consegue se organizar. Se consegue se organizar e inserir no mercado de trabalho. Então, o problema, primeiro, é informação. Segundo, falta do planejamento. Ele chega no ensino médio, está lá no terceiro ano, ele não sabe o que ele quer ser, a profissão que ele quer exercer. Então, esse é outro fator. E vem o fator que é a inserção no mercado de trabalho. Consegui a minha primeira entrevista. O que eu vou fazer na minha primeira entrevista? 90% não sabe o que a empresa faz. Não procura saber saber o que a empresa faz. Então, quando o entrevistador pergunta, o que você conhece da minha empresa? Não sabe. Ele não sabe. Não pesquisei. Então, são vários fatores que determinam o sucesso no mercado de trabalho. Isso. Gente, olha que coisa interessante. Anibele, então, isso aqui é praticamente uma máxima. Todo mundo concorda que a primeira entrevista é geralmente a que te derruba. É isso? O maior número de candidatos tem sucesso na entrevista, na hora da entrevista? É um fator determinante? Não tem sucesso. É um fator determinante? É um fator determinante. Como preparar? Dá essa dica principalmente para quem está em casa. Qual a melhor forma de se preparar para uma entrevista, levando em consideração a questão comportamental que faz toda a diferença? Primeira coisa é pontuar que nós vamos entrando no mercado do trabalho por necessidade. Às vezes nós não avaliamos aonde queremos entrar e qual é o nosso objetivo profissional nesse processo. Então, quando a gente entra nesse mercado, às vezes a gente entra de qualquer jeito, sem fazer uma análise. A gente vai para uma entrevista de emprego sem reconhecer as habilidades que nós temos. Então, o que é importante antes de ir para essa entrevista? Quem eu sou? Eu não posso ir, de repente, a um psicólogo, mas eu posso buscar feedback com alguém mais experiente, mais próximo de mim, para essa pessoa fazer uma leitura e me dizer, olha, você é bom nisso, é bom naquilo. Pede essa devolutiva para alguém, para que você possa se reconhecer nesse processo e consiga falar bem de você. Porque nós temos conhecimentos, habilidades e atitudes e muitas vezes nós não reconhecemos que temos. Né? E as pessoas chegam nesse lugar totalmente perdidas, como se fosse um desafio do qual já perderam. E na realidade... Já se chega derrotado. É meio que no automático, né? É automático, também é um processo cultural. Hoje a gente tem trabalhado muito numa perspectiva da psicologia positiva, da qual é preciso que eu pense positivamente, reconheça a mim positivamente, assim valorize possa avançar nesse processo. Minhas conquistas, né? Sim, até porque uma das habilidades reconhecidas hoje não é só questão técnica, é questão comportamental, é o autoconhecimento. É uma ferramenta poderosíssima que nos leva a ir melhor preparados para essa entrevista. E é claro, não basta apenas conhecer um pouco de mim, mas saber esse chão onde eu vou pisar, conhecer aquele lugar onde eu quero concorrer àquela vaga. Isso tira muitas vezes as pessoas do processo. Amanda, como é que você pode enriquecer esse comentário na prática? Na verdade, eu acho que
O trabalhador, primeiro, precisa ter esse conhecimento, porque muitas vezes acontece de ir muito no automático. Eu peguei aqui um encaminhamento para entrevista e eu vou no automático. Então, de conhecer a empresa. Essa parte do conhecimento da empresa hoje é muito mais fácil ter acesso, né? Toda empresa hoje tem rede social, tem um site, dá para você ligar para lá para perguntar quais são os serviços. Então, de você fazer um estudo prévio. E, além disso, na hora da entrevista, né? O recrutador, o que ele quer ouvir? Ele quer ouvir que você valorize, que você se conheça, que você valorize as suas conquistas. Então, às vezes, o trabalhador vai lá, de repente, meio desmotivado, porque já está há um tempo procurando, de repente, se recolocar no mercado, e aí tem que ter energia, né? Então, quando você for para a entrevista, tem que fazer essa espécie de ensaio mental, né? De se conhecer, de conhecer a empresa e de valorizar as suas conquistas. Eu acho que a empresa hoje procura um trabalhador que seja positivo, porque é assim que ela entende que ele pode agregar para a empresa. Vai somar positivamente. Isso. Você tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos que você vai passar para o nosso público. Qual é em relação ao conteúdo? Bora, Jander. Bem, o IEL hoje ele trabalha com vários sistemas que o nosso enfoque é a educação. Então, uma das ferramentas que o IEL proporciona são os cursos à distância, EAD, né, que vai trabalhar toda essa questão da inteligência emocional, como elaborar um bom currículo, como ser um profissional empreendedor, que é uma coisa que a gente está vendo muito, né, surgindo no Sul e Sudeste. A nova economia. Exatamente. O profissional tem que ser empreendedor. O empreendedorismo ele não só permeia a questão do negócio, mas também permeia a questão... Dentro do trabalho, ele tem que ser empreendedor, dentro do né? trabalho. Então, o IEL, pensando nisso, proporciona aos estudantes essa ferramenta de educação à distância, como também proporciona o alcance a essas vagas de estágio, através do nosso sistema, que está no nosso site, né, www.fiean.org.br/IEL. Então, essa ferramenta ela vai trazer todo o aporte das vagas de estágio disponíveis, o que ele precisa fazer para se comportar na primeira entrevista. Então, tudo isso que os convidados estão falando aqui é pertinente. Não adianta você ter a vaga na mão, se você não passar na entrevista. Gente, olha só, nós temos a participação pelo Facebook aí de vários internautas. E assim, existe assim, mais ou menos a vontade deles, eles estão batendo numa tecla. Eu acho que o Jander é a pessoa mais indicada para responder. A questão do período que eu tenho de estágio é delimitado ou ele pode crescer em vários estágios? Ou seja, você pode... Ou aquela coisa pré-determinada em relação a 6 meses, é isso? 2 anos. Explica pra gente esse período, principalmente para quem não tem experiência zero, que é o ideal, não é isso? Explica pra gente, dá o caminho das pedras em relação aos nossos internautas que estão acompanhando. E um abraço para Boa Vista, até Boa Vista estão acompanhando a gente no nosso programa. Então vamos lá. A lei de estágio, ela tem uma legislação própria, tá? Que é a lei 11.788. Então, o que é importante o estudante saber? Pelo menos as 4 regras básicas da lei de estágio. Primeiro, a questão do tempo de estágio. O tempo de estágio ele pode ser prorrogado até 24 meses, ou seja, 2 anos. Salvo os PCDs que eles podem estagiar até a finalização do curso, né? Que a lei proporciona isso, uma vantagem para ele. Segundo, nos períodos de prova, o aluno ele tem abono de 50% da carga horária. Para que serve isso? Quando chega no período de prova, a empresa libera ele dá tempo de ir para casa, fazer uma revisão. Então, isso é mais uma vantagem que a lei de estágio traz para o estudante. Terceiro, o estudante ele tem um recesso remunerado. O recesso, no caso, a gente conhece como férias. Então, antes de 2008, antes da reformulação de 2008, o estagiário tirava o recesso e não recebia nada por isso. Agora ele recebe. Então, mais uma vantagem, o benefício que a lei trouxe na questão do estágio. O quarto, o aluno ele só pode exercer as atividades dentro da empresa que são correlacionadas à formação dele. Que é justamente que o estágio ele tem uma ênfase educacional. Tanto é que ela é acompanhada tanto pelo MEC como pelo Ministério do Trabalho. Então, esse âmbito educacional, o que proporciona ao estudante? A prática que ele tem em cima da teoria que ele traz do centro de conhecimento. Agora eu te pergunto da Amanda. Amanda, e aquela pessoa que é experiência zero, ou seja, e muitas das vagas que são oferecidas exige lá o mínimo de experiência de 6 meses na função. O que fazer nesse caso? Como é que eu posso pleitear uma vaga se eu não tenho experiência alguma? Especificamente, essa também é uma das dúvidas dos internautas. Hoje, o Cine, a gente já também trabalha com vagas específicas para pessoas sem experiência. A gente
busca, né, parcerias com as empresas, mas basicamente seria o trabalhador, ele não tem experiência, então ele precisa fazer essa análise para ver em que área ele quer atuar e buscar por qualificação, né? No mínimo ter essa qualificação, porque se já não tem experiência, não tem qualificação, realmente fica difícil de fazer o encaminhamento. E por isso hoje a Centrade tem um setor específico de qualificação. A gente faz esse link, a gente trabalha em conjunto com os dois setores, justamente para a gente ver quais são as vagas que são mais disponibilizadas, principalmente se for sem experiência, para a gente conseguir fazer os cursos e disponibilizar gratuitamente para o trabalhador. Então a dica seria, se ele tem experiência, ele buscar por qualificação na área que ele quer atuar. Porque não adianta ele também querer se qualificar numa área que de repente está mais em alta, mas não é o que efetivamente ele não tem o perfil. Exatamente. Então ele tem que ser algo que ele tenha o perfil, que ele se sinta confortável, porque assim ele vai se entregar, vai se comprometer melhor com o trabalho. E é isso que a empresa quer. Anibele, agora eu quero me aprofundar em relação a essa questão do perfil, que você é especialista nesse sentido em relação ao comportamento. Fala para as pessoas da importância do teste vocacional e se hoje é possível ter acesso a ferramentas nesse sentido de uma forma gratuita, por exemplo, em relação à consulta. Sim, hoje existem muitos lugares onde você pode fazer orientação profissional ou orientação vocacional, que é um termo um pouco mais antigo. Mais da minha época. Mais da sua época, mas nós usamos hoje também. Né? Então, pode-se procurar, as universidades oferecem esse serviço de orientação profissional, no qual você vai lá verificar qual é o seu perfil, quais são as suas aptidões, em que lugar você pode se colocar melhor. Que é uma questão também não só de perfil, mas de se compreender nesse processo para que você faça a escolha de procurar o emprego também no lugar certo. Porque eu já recebi muitas pessoas procurando esse primeiro emprego, que já estavam no emprego e acham que lá dentro do trabalho às vezes também não tem uma oportunidade, mas elas não estão no lugar certo. E elas não conseguem se identificar. E se você não está no lugar certo, não conhece muito bem o seu perfil, você não consegue criar também o engajamento necessário para que você tenha a sua motivação de se manter naquele trabalho. Então, é possível, existem muitas ferramentas para além da orientação profissional que vão ajudar as pessoas nesse processo de descobrir, afinal de contas, para onde eu devo ir? Qual é a minha área específica? A psicologia, ela tem amplos processos que podem ajudar o sujeito a se descobrir nesse caminho. Eli, muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigada, eu agradeço. Estamos com os seus contatos, inclusive, também, todos publicados. Amanda, sua consideração final, principalmente quem está em casa, ávido por uma oportunidade. Bom, olha, a minha orientação principal seria a se preparar, se conhecer, né, principalmente para a primeira entrevista de emprego. Né? Então, o Cine faz parcerias diariamente com as empresas para a gente conseguir oferecer e capacitar esses trabalhadores. Então, seria mais ou menos basicamente isso. O autoconhecimento junto com a qualificação e a preparação para a primeira entrevista, que tudo vai dar certo e a pessoa vai conseguir se empregar. Muito obrigado pela sua participação. Jander, teu encerramento. Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É muito importante esse tipo de informação que o programa traz para os nossos telespectadores. Minhas considerações, como eu falei no começo. Primeira coisa, fazer o planejamento da carreira. Se planeje. Veja sua aptidão. Planejou, sabe o que quer? Faça os cursos, né, que vão agregar conhecimento para a sua área. Trabalhe o networking profissional, como a nossa psicóloga falou, que o networking, a gente trabalha muito no networking social. Mas a gente tem o grande potencial de trabalhar o networking profissional, que é justamente conhecer diretores, gerentes de RH e trocar uma experiência com eles, né? E por último, aproveitar as oportunidades. Eu sempre digo, as oportunidades quem criamos somos nós. Se eu estou fazendo algo para mudar minha vida, se eu estou planejando alguma coisa, aquela coisa é uma oportunidade que eu estou criando. Então, aproveite essa oportunidade. Meu amigo, só agarra a oportunidade aquele que se prepara para ela. O programa Voz do Povo vai em um breve intervalo. Na volta, vamos voltar exatamente com 2 temas importantíssimos para você, hein? Vagas de emprego e nossos direitos e deveres. Muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, foi excelente, viu? Essa é a primeira de muitas, tá? Com certeza. Que bom. Combinado. Daqui a pouco a gente volta. O
Ministério Público do Amazonas pediu na Justiça Estadual o bloqueio de 150 milhões em bens dos membros do Conselho Diretor da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica e da nomeação de interventor provisório para a instituição. O órgão pediu, na liminar, o afastamento da presidente da FUCAP, Isa Assef, e de todo o Conselho. A ação civil pública e o pedido de liminar foram ajuizados pela promotora da 47ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Massas Falidas, Kátia Maria Araújo de Oliveira. A promotora pediu ainda bloqueio dos bens da presidente da FUCAP, Isa Assef dos Santos, e dos membros do Conselho. Eu sou Valesca Martins, TV Diário, Record News Manaus, direto da notícia. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Meus amigos, segunda-feira você já sabe, né? É dia da gente apresentar vagas disponíveis no mercado de trabalho. Então vamos conferir hoje o quadro Oportunidades. Produção, ok, vamos lá. Tem 13 vagas de estágio com R$ 1.500 de remuneração, gente. Todas essas vagas estão no www.cine.com.br, ok? Vaga de motorista, vaga de assistente de RH, vaga de auxiliar contábil também, R$ 1.000 de remuneração, vaga de babá, R$ 1.100 também, vaga de auxiliar administrativo, vaga de aprendiz, vaga de assistente de administração também com valor R$ 1.000, vaga de técnico de manutenção de celulares, vaga de auxiliar de logística, 5 vagas para representante comercial, vaga de auxiliar financeiro, 40 vagas de vendedor, vaga de primeiro emprego, vaga de conferente de carga e descarga, vaga de auxiliar fiscal. Atenção, minha produção vai colocar, ok. Vaga de atendente, vaga de vigilante, vaga de caixa, vaga de consultor de vendas, vaga de administrativo financeiro, auxiliar administrativo financeiro, motorista, vaga de atendente, vaga para ajudante de serviços domésticos, vaga de auxiliar de campo, 2 vagas para ajudante de padeiro, vaga de assistente de RH, vaga de gerente de atendimento, vaga de ajudante de serviços domésticos, vaga de auxiliar de caixa, vaga de vigilante, vaga de ajudante de padeiro, vaga de aprendiz, vaga de analista de recursos humanos, vaga de auxiliar de caixa, vaga de motorista, vaga de auxiliar de logística, vaga de aprendiz novamente, 5 vagas para enfermeiro, R$ 2.800 de remuneração, vaga de assistente e licitações, vaga de enfermeiro, vaga para caixa novamente. Vamos aproveitar, gente? Ok. Então, olha só, a gente vai esmiuçar agora 2 vagas para vocês, ok? A vaga de ajudante de padeiro, disponível para quem se cadastra nesse site aqui, que é o www.cine.com.br. Tem o valor também líquido aqui, ó, média salarial para ajudante de padeiro, R$ 937 na carteira. Auxiliar em todas as atividades envolvidas dentro do âmbito do trabalho, preferência para candidatos que moram na zona leste de Manaus. Temos mais, produção? Opa! Vaga de auxiliar contábil, disponível para cadastrados, R$ 1.100 de remuneração, conhecimento do sistema Victor e também informática avançada. Próxima vaga, vamos lá. Ok, muito obrigado. Então pronto, como você já sabe. Ó, se você quiser mais informações, você também pode ir para o site oficial do Cine. Como é que eu faço isso? Vai no site www.ministériodotrabalho.org.br e aí você vai ter acesso ao Cine também e pode se adequar em relação à qualificação. Gente, no quadro de Direitos e Deveres de hoje, nós recebemos o advogado Willy Souza. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, doutor Willy? E é claro, meus amigos, ó, a gente vai falar de causas trabalhistas. E aí, doutor Willy, mediante justamente essa reforma que aconteceu, quais são os principais direitos do empregado hoje, doutor Willy? Assim, o que mudou na prática? Boa tarde. Muitas coisas mudaram em relação a essa nova reforma trabalhista, né? Eu peço sempre que agora o trabalhador tenha um pouco de cuidado até em relação às demandas trabalhistas, porque essas mudanças afetaram diretamente a eles também.
Essa reforma ela teve uma intenção de fazer uma flexibilização maior em quem contrata e aquela pessoa que está sendo contratada, mas tem que ter um pouquinho de cuidado. A gente sempre orienta na hora da contratação que o funcionário leia bem o contrato. Hoje, pela nova legislação que começou a vigorar desde 11 de novembro de 2017, pode haver até uma redução de carga horária de trabalho, não sendo aquela 8 horas, sendo menor. O empregado pode vir a receber até um salário menor do que o nosso salário mínimo vigente. Caso ele não tenha satisfeito, houve uma ruptura desse contrato, quando ele for ingressar na justiça, ele tem que ver alguns detalhezinhos que mudaram. Por exemplo, hoje ele entra na justiça, se o juiz não conceder a gratuidade de justiça, ele vai ter que recolher, pagar as custas do processo. Antigamente ele fazia uma declaração de próprio punho, dizendo que não tinha condições de pagar custos. Hoje já é diferente. Hoje ele constitui o advogado, ele tem que dizer ainda se ele está trabalhando e se ele está recebendo até 40% do teto máximo da Previdência Social, que nesse caso daria 2.200 e pouquinho, mais ou menos. Então são regras que foram mudadas e tem que estar muito atento para evitar tipo de desabores na Justiça do Trabalho quando entrar com uma ação trabalhista. Doutor Willy, qual é o maior erro que as pessoas acabam cometendo por conta disso, dessa falta de informação? Porque é um processo que está se adaptando, é isso? Qual é o principal erro? Está se adaptando. Hoje, a pessoa que for buscar a Justiça do Trabalho, ela tem a opção também de buscar a Justiça do Trabalho diretamente, sem a ajuda ou sem o acompanhamento de um advogado. Mas eu oriento realmente que busque o advogado, que ele possa analisar com clareza e com calma para ver se aquele funcionário, aquela pessoa tem realmente direito naquilo que está tentando pleitear, em virtude dessas mudanças que mudaram coisas consideráveis. Então é isso que a gente normalmente diz ou tenta orientar nesse sentido para não ter problema futuro. Vou dar um exemplo. Você entra com ação trabalhista, você ganhou um valorzinho, mas você não ganhou outro. Hoje tem a possibilidade de você ter que pagar os honorários de sucumbência, aqueles honorários para o outro advogado que está defendendo a empresa, num percentual até de 15%. Antigamente não, antigamente só era vinculado aquela pessoa que se utilizava do advogado vinculado ao sindicato. Hoje não é mais assim. Você entrou com a ação trabalhista, ganhou uma partezinha, mas perdeu a outra, você vai ser condenado em ter que pagar aquilo que você perdeu, um percentual que pode chegar até 15% também. O senhor tem um exemplo prático dessa situação. Conte pra gente, ou seja, o trabalhador teve que pagar o advogado. Conte pra gente, uma condenação, até porque está vendo, alguns juízes estão entendendo, por questão de segurança jurídica, não aplicar a lei naqueles contratos que foram anterior a 11 de novembro de 2017. Mas tem uns que estão aplicando de forma imediata, como foi exatamente alguns entendimentos. Então, no caso concreto, a parte ajuizou a ação, conseguiu a procedência, conseguiu ganhar uma partezinha, mas perdeu muitos outros pedidos. Então, houve a condenação desses honorários para o advogado dele num percentual de 5%, mas ele vai ter que pagar 5% também em cima daqueles pedidos que não foram procedentes para ele, para o advogado da outra parte. Então, por isso que a gente pede tomar muito cuidado, que seja avaliado antes de ingressar na Justiça. Doutor Willy, então, qual o principal recado que o senhor dá para o trabalhador nesse momento de mudança da legislação trabalhista em relação à CLT, por exemplo, assim, na prática? Ficar bastante atento, né, na hora, como eu estava vendo os colegas falarem aqui, na hora da contratação, aquela coisa toda, ficar atento ao seu contrato de trabalho, conversar com o empregador, na hora que for contratado, saber, por exemplo, que ele entrega a carteira de trabalho dele, porque a regra é que essa carteira seja assinada, o contrato seja formalizado, não ficar... O prazo máximo pode ficar essa carteira retida 48 horas, ver se foi assinado direitinho, ler o contrato, saber o que ele vai fazer na empresa, quais são suas atribuições. Então, é basicamente isso. E de boa fé, né, para poder trabalhar e produzir exatamente para poder... O candidato à vaga, né, que no momento que ele está sendo contratado, ele pode solicitar aquele contrato para levar para casa, por exemplo, para levar para o advogado trabalhista de confiança dele? Pode e deve. Pode e deve. Eu gostaria de dar uma olhadinha no contrato, saber o que eu vou fazer, quais são as regras, ficar atento à questão dos horários também, se ele vai trabalhar em que sede ele vai trabalhar aqui ou ali, tem filial, ou posso ir para lá, e tirar as dúvidas também. Normalmente até viável que ele pegue esse contrato, analise e até converse com as pessoas do RH, da empresa, para poder tirar também suas dúvidas. Seu principal contato, doutor Willy? O telefone é o 96098809, o e-mail ili@gmail.com. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu agradeço, tá? Esperamos que você tenha gostado dessas dicas importantíssimas. Gente, o programa Voz do Povo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos aqui, com certeza, se Deus quiser, a partir das 11h45 da manhã, na sua TV Diário, Record News Manaus, pelo portal D24M e também o Facebook. Tchau, pessoal. Até amanhã.